Oi, eu sou Daniel José. A gente está entrando aqui no último módulo da nossa formação sobre educação. E no último módulo a gente falou sobre vários dos eixos de como melhorar a educação e para onde você pode, onde você priorizando projetos de lei, políticas públicas. Eu também me coloco à disposição de vocês para as ideias concretas, para os projetos concretos. Até antes de entrar no tema polêmico desse último módulo aqui, que é um extra, eu queria passar para vocês uma lista de referências e de políticas públicas que eu acho que vocês podem usar. No lugar de vocês, eu olharia quais são as cidades no Brasil que têm os melhores resultados. Sobral, no Ceará, é o caso mais conhecido, tem também outras cidades ali no entorno, como Brejo Santo e outras. Em exemplos estaduais, Pernambuco tem um resultado muito impressionante por conta da ampliação de escola em tempo integral. A maior parte dos alunos hoje em Pernambuco, na rede estadual, estudam em tempo integral e o resultado que estão colhendo é enorme, é muito impressionante. Tem vários cases assim internacionais que vale a pena usar por vários motivos diferentes, mas assim, eu deixo depois meu contato com vocês, o pessoal aqui também pode colocar na tela meu Instagram, me manda uma mensagem lá no direct, a gente vai conversando. E para mim é muito importante ajudar cada um de vocês, porque eu me preocupo muito com a educação e vocês eleitos tendo a possibilidade de fazer um trabalho impactante. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou sim, com certeza. Mas vamos lá. Infelizmente, quando a gente fala de educação, os dois principais temas que entram no debate é a ideologia, né? Que tem uma influência muito grande no sistema educacional, por aí vai. E sexualização das crianças, e a pauta trans nos banheiros escolares, as escolas que entram na ideia de ser cada vez mais inclusivas, e aí, enfim, começam a dedicar um tempo desproporcional e energia para isso, e que acaba deixando de lado o principal, que é a aprendizagem. A inclusão, ela é importante, mas esses debates, muitas vezes, são importantes entrar. Eu não sei como que vocês pensam em termos de posição política. Infelizmente, quando a gente entra num debate público sobre educação, o que aparece é isso, é ideologia, é sexualização das crianças, são essas coisas. Acho que assim, depois de tudo que a gente viu até agora, é inegável que a gente tem que mais lutar e explicar para as pessoas que o foco tem que ser a aprendizagem, aprender português, aprender matemática, pelo menos, e ciências também, mas pelo menos português e matemática. Se o aluno ele sabe ler, se ele sabe escrever, se ele desenvolve um certo pensamento crítico, ele vai atrás das suas leituras, ele vai se formar e, enfim, ele não vai virar massa de manobra de nenhuma força ideológica. Se ele sabe matemática, ele vai ser mais empregável, ele vai ter acesso a renda maior, te dá acesso a mais formação, a mais educação, e ele vai conseguir dar os passos dele. Pode ter uma ideia ou outra. Para mim, isso é menos importante. O mais importante é que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida. O debate todo deveria estar dentro de aprendizagem, dentro desse ponto. Mas raramente passa sobre isso. E as pessoas falam muito sobre ideologia, sobre sexualização. Sobre ideologia, no meu ponto de vista, existe sim uma influência ideológica nas escolas. Muito mais na perspectiva da esquerda. Isso é real na minha leitura de mundo, daquilo que eu vi, observei e do que eu entendo como o sistema educacional brasileiro versus outros lugares do mundo. Mas como é que resolve? Como é que resolve? A resposta passa muito mais por onde a gente já discutiu até agora. Passa por discutir a aprendizagem. Muito do que acaba acontecendo é que quando o jovem entra numa faculdade de pedagogia e ele tem uma formação que é muito mais teórica do que prática, os teóricos de pedagogia são de esquerda. Assim, não tem problema. É a realidade. São os teóricos mais ouvidos, mais estudados no Brasil, no mundo. Na pedagogia, são de esquerda. Ok, né? Então, se os professores têm acesso a uma formação muito mais prática do que teórica, isso deixa de ser um problema, mesmo se os teóricos são majoritariamente de esquerda, porque eles vão ter as ferramentas para transmitir o conteúdo. O professor tem que entrar numa sala de aula, se ele tem que ensinar trigonometria, ele tem que chegar lá e ensinar trigonometria.
né? Não tem que ficar discutindo sobre a injustiça da... Não, tem que ensinar trigonometria, tem que fazer com que todos, o maior número possível de alunos, depois daqueles 50 minutos de aula, tenham avançado nos seus conhecimentos matemáticos de trigonometria e tenham caminhado um passinho a mais para o seu desenvolvimento em termos de capacidade de raciocínio quantitativo. Isso é fundamental. Então, assim, se você muda a formação de professores no Brasil para uma formação mais prática do que teórica, você automaticamente diminui esse viés ideológico dentro da educação. O jovem que entra na faculdade de pedagogia para se tornar um professor e só ouve teoria, chega numa sala de aula depois de formado, com 40 alunos na sua frente, despreparado para passar o conteúdo, ele acaba, tipo, até por uma questão assim de reflexo, sabe, de sobrevivência, pô, e agora o que eu faço? Ele muitas vezes acaba replicando aquilo que ele viu na faculdade, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele sabe, que é muito mais teoria, que são de filósofos, de pedagogos de esquerda, que tem um viés político mais ligado à esquerda, e aquilo, eles acabam passando isso mais em sala de aula. Então, muitas vezes isso acontece não por um pensamento maquiavélico e teoria da conspiração. Não, é uma consequência imediata daquilo que é reflexo de uma formação ruim. Então, se eles entram nesse desespero e, sei lá, eles acabam replicando aquilo que eles aprenderam na faculdade, uma formação mais prática, com ferramentas, como que eu retenho a atenção dos alunos, como é que eu medio um conflito, como é que eu melhoro as minhas técnicas, sabe, para transmitir um certo conteúdo, como é que eu, sabe, penso em como que eu explico, como é que eu crio paralelos, metáforas, para explicar uma certa ideia, para explicar um certo conteúdo, melhor, entendeu? Então, assim, o professor deixa de tentar preencher o vazio de uma aula com aquilo que ele ouviu nos anos de faculdade, para, de fato, se dedicar para a transmissão do conteúdo. Então, a solução para o viés ideológico que existe na educação brasileira, e existe na minha leitura real, outros vão achar que não, mas a minha leitura é real, a solução para isso está diretamente ligada com tudo aquilo que a gente já discutiu. Está ligado com focar em aprendizagem, com fazer com que a escola seja um ambiente em que o conteúdo do currículo seja aplicado e que os professores consigam preparar as aulas, que eles consigam ter ferramentas para transmitir aquele conteúdo. Sobre sexualização das crianças e tudo mais, isso é uma pauta que de um lado tem um aspecto positivo, como eu digo assim, de políticas trans, banheiro trans, enfim, eu acho que tem de um lado uma preocupação com inclusão que é nobre, mas de outro tem uma influência muito grande do que é a realidade dos jovens hoje em mundo de TikTok, de Instagram, e que é muito duro mesmo. A solução para esse problema, e eu também enxergo que é um problema, porque a gente tem hoje, toda vez que o tempo dentro de uma escola de uma criança não é dedicado para aprendizagem de currículo e para desenvolvimento socioemocional e por aí vai, toda vez que o tempo não é utilizado para essas coisas, ele é um tempo jogado fora. Então, ele é um tempo que ele é desperdiçado. Então, toda vez que uma aula não acontece, toda vez que, toda escola regular que você vai, em qualquer momento de aula, sempre vai ter algumas turmas no pátio, ouvindo música, dançando, enfim, isso é um problema. E para mim, eu acredito que um eixo muito importante e uma pessoa muito importante dentro da realidade da escola é o diretor da escola. Tem pesquisas que mostram que o diretor da escola é a pessoa mais importante da escola, daquela instituição. Porque ele é o líder, o último líder, ele é o cara que, a pessoa, o homem ou a mulher, que vai dar a referência da cultura daquela escola, que vai dar o tom da escola. Duas escolas exatamente iguais, em lugares exatamente parecidos, podem ter resultados extremamente diferentes. Se um diretor de escola for uma pessoa extremamente dedicada, exigente, que fica em cima, que cobra, e da outra uma pessoa que é distante, largada, que
não se dedica, que não trabalha olhando a aprendizagem, olhando o resultado, que, enfim. Então, isso tem muito a ver com a maneira como a gente escolhe diretores no Brasil. Dentro, quando eu falo de carreira de professores, a gente tem que olhar a carreira de diretores também, tem que ter uma bifurcação, né? Uma maneira de você criar uma especialização para quem quer ser diretor e se aprimorar em técnica de gestão, em gestão de pessoas, indicadores e por aí vai. Então, o diretor de uma escola, ele consegue frear muito da pressão do que existe do lado de fora da sociedade, dessa excessiva sexualização das crianças que a gente vê no Brasil e no mundo ocidental, pelo menos hoje em dia. Então, é muito importante a gente olhar o diretor da escola, é muito importante a gente sempre focar em aprendizagem, para que, enfim, esses problemas sejam redimidos. É importante, sim, que haja aulas de educação sexual nas escolas. Isso é fundamental. Até porque o Brasil é um dos países do mundo onde mais existe gravidez precoce. A média de gravidez precoce no Brasil hoje chega a 8% das meninas. Então, assim, você pega 100 meninas em idade escolar, escolas públicas espalhadas pelo Brasil, de 8 a 10 vão tá grávidas ou já tiveram um filho. E isso é um problema enorme, porque quando a menina engravida, a chance dela voltar a estudar depois é de 25%. De a cada 100 meninas que engravidam precocemente, só 25 posteriormente voltam a estudar. Qual que é a inserção no mercado de trabalho dessas meninas que não voltam? Qual que é a situação que elas vão estar em termos familiares? Muitas vezes são mães solteiras, que dependem dos seus pais, e que não vão ter um preparo profissional, não vão ter uma carreira, e vão estar sempre dependentes de uma outra pessoa. Então, assim, gera uma complexidade de problemas muito séria para a vida dessas meninas. Então, a gente tem que combater a gravidez precoce no Brasil. A aula de educação sexual é extremamente importante acontecer. E a supervisão dos profissionais da educação, do diretor cobrando dos professores, de todos os profissionais ali dentro, que exista um ambiente respeitoso, que exista um ambiente rigoroso dentro da escola é fundamental. Sobre os debates de banheiro, sabe, trans, não trans, assim, eu acredito que as escolas podem encontrar o que é melhor ali para elas. Eu acho que tá longe da gente encontrar uma resposta única, mas, de novo, quanto mais tempo a gente dedica para isso, menos tempo a gente está dedicando para as pautas importantes da aprendizagem. Inclusão é importante, óbvio, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, as pessoas não têm ideia do que é importante a gente olhar para a educação. E eu torço aí para que a gente consiga eleger no ano que vem, consiga eleger em 2024. Esse curso está sendo gravado em 2023, né? Eu torço para que a gente consiga eleger em 2024 vereadores e prefeitos que tenham aprendizagem como centro do trabalho quando o assunto é educação, que entrem no debate público de forma corajosa, que entrem nos temas polêmicos de ideologia e tudo mais. É fundamental que isso aconteça. Tem que entrar no tema polêmico. As pessoas, se você só olhar o lado técnico, a aprendizagem, os eleitores não entendem a importância disso. Você tem que mostrar a importância disso ao longo do tempo. Mas é importante entrar nos temas polêmicos, mas sempre dando aquela pitada. Vamos focar em aprendizagem, vamos focar em aprender português, matemática, e cada um, sabe, tem as suas próprias ideias, mas vamos focar nisso. Minha opinião sobre esse tema polêmico, A, B, C é essa é aquela, mas a gente tem que focar em aprendizagem. Então, começar a inserir isso no debate. É importante entrar nos temas polêmicos e na perspectiva eleitoral, sobretudo se o seu público for um público de posicionamento ideológico muito claro, seja de direita ou esquerda, né? Então é importante você sinalizar para o seu eleitorado como você pensa, mas sempre coloca aquela pitada no final. A gente tem que focar em aprendizagem, a gente tem que focar em redução de abandono escolar, a gente tem que focar em usar melhor os recursos públicos da educação para que a gente tenha uma cidade melhor. Então, dessa forma,
Você mostra a sua opinião, mas você mostra também de uma forma genuína a sua preocupação com a sociedade e a preocupação de fazer com que o seu mandato seja um legado para o seu município e que você tenha cumprido o papel como depois, né, de ter concluído um ciclo de trabalho na vida pública de alguém que conseguiu ter um impacto significativo. Eu mesmo tenho isso muito assim claro para mim. Política não é fácil, a política é muito dura. Disputar eleição é extremamente, sabe, desgastante. Mas, nesses 4 anos na Lesp, eu consegui trazer um projeto extremamente importante para São Paulo, que é o ICMS Educacional, que é um projeto que, graças a ele, a partir desse ano, 4 milhões de alunos nas redes municipais vão ser avaliados anualmente pelo SARESP, que é a avaliação estadual aqui em São Paulo. E a partir do ano que vem, uma fatia em torno de 10 bilhões de reais vão ser distribuídas para os municípios do orçamento estadual, vão ser distribuídas para os municípios com base no quanto que os municípios estão conseguindo melhorar de um ano para o outro. Que esse é um projeto que fez a educação no Ceará dar um salto, porque cria incentivo para que todas as prefeituras, todos os municípios olhem a aprendizagem e não só cobrir quadra e reformar a escola. E esse dinheiro que é repassado, ele é investimento, não é um dinheiro que vai ser usado necessariamente na educação, pode ser usado para qualquer coisa. Então, inclusive para aquilo que precisa ser feito para o prefeito se reeleger. E tudo bem. Agora, para ter aquele dinheiro, ele vai ter que melhorar a educação. Então, ter conseguido levar para frente esse projeto e aprovado esse projeto na Assembleia, para mim foi uma grande vitória. E para mim justifica esses 4 anos na Assembleia aqui de São Paulo, na Lesp. Mesmo sendo muito duro, mesmo sendo um ambiente extremamente difícil, mas conseguir fazer um legado que você sabe que daqui a alguns anos milhões de crianças vão ter uma educação melhor, graças àqueles 4 anos que você passou na Assembleia. Para mim não tem nada que pague uma gratificação, assim, sabe, um sentimento, assim, de contribuição tão grande como esse, que eu acho que é uma das coisas mais nobres que a política pode trazer para alguém. Então, desejo muita sorte para as eleições de vocês, me coloco à disposição para temas sobre eleições de uma forma mais genérica, para falar sobre educação. E eu torço muito para que vocês consigam ter bom sucesso nas eleições de 2024. Um abraço.